Por que a esquerda chama a todos aqueles que se opõem à sua ideologia de fascista? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Por que a esquerda gosta de chamar a todos que se opõem à sua ideologia de fascistas? Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é o fascismo. E é o que nós vamos fazer agora. Fascismo foi um sistema criado por Benito Mussolini no início do século passado, ali próximo da Primeira Guerra Mundial. E esse sistema, ele durou até 1945. O fascismo, ele tinha um slogan principal. Esse slogan dizia o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E a proposta que se trazia como sistema político traz as seguintes características. Primeiro, era um nacionalismo extremo. Eles celebravam, então, o nacional, a nação, em detrimento de uma visão internacional, como, por exemplo, aquilo que era proposto pelo marxismo. Mas vale ressaltar que Benito Mussolini, ele antes de se tornar fascista ou criar o fascismo, ele era comunista, ele era marxista. Ele apenas sai do marxismo e se coloca contra ele, porque o marxismo ele era internacionalista e Benito Mussolini dizia que o governo ideal era aquele que promulgava o nacionalismo. O fascismo ele também desprezava com veemência qualquer democracia política, qualquer liberdade política ou qualquer liberdade econômica. Então veja que para Benito Mussolini o Estado ideal é aquele que execrava qualquer tipo de liberdade, seja política, econômica ou até mesmo social. Aliás, o brasão do fascismo foi utilizado a partir de um brasão do Império Romano. Esse brasão trazia um feixe de varas que rodeava um machado. O Império Romano utilizava este símbolo para dizer que os cidadãos desobedientes deveriam ser mortos pelo poder opressor do Império. Então Benito Mussolini utiliza esse símbolo para trazer o medo e o terror contra aqueles que se opusessem ao sistema que ele estava implantando na Itália. O terceiro ponto que nós encontramos aqui do fascismo é que ele é coletivista, ou seja, sempre colocava os interesses do Estado muito acima do interesse dos indivíduos. Aliás, os indivíduos deveriam ser desprezados. O coletivismo estatal é que dava o tom de tudo aquilo que se realizava na nação. O fascismo também era contra o liberalismo e o conservadorismo. Bem, se nós entendemos que a direita ela é formada pelo liberalismo e pelo conservadorismo, então nós podemos afirmar com toda tranquilidade que o fascismo ele hostilizava e era absolutamente contra a direita. O fascismo também celebrava o partido único, ou seja, não poderia existir qualquer tipo de oposição política. Todo o Estado ele era regido por um partido único que deveria ser liderado por uma pessoa carismática, onde todos olhavam para aquele poder supremo representado no seu líder e deveriam olhá-lo como uma divindade sobre todos. Esta é uma característica interessante. Aliás, para as outras dissidências fascistas, como no Brasil, por exemplo, de Getúlio Vargas, isso foi muito utilizado. Mussolini também dizia que esse sistema era revolucionário. Por que ele era revolucionário? Porque ele era antiliberal. E ele também iria lutar contra o capitalismo. Esse capitalismo continuava ali na Itália, mas totalmente dirigido e comandado pelo Estado. Ou seja, o fascismo celebra o Estado absolutamente interventor. Vai sempre intervir
no comércio, intervir nas relações econômicas, intervir na relação trabalhador-patrão. Não é à toa que esse sistema criou a conhecida Carta del Lavoro. E a Carta del Lavoro foi o que inspirou a criação da CLT por Getúlio Vargas aqui no Brasil. Veja uma coisa interessante. Segundo Umberto Eco, o fascismo ele também se utilizava da novilíngua. O que é novilíngua? Para quem leu a obra 1984, de George Orwell, entende bem o que isso significa. Isso é uma tática. E essa tática ela é muito utilizada pela esquerda, ela é muito utilizada pelo marxismo. Por quê? Porque cria um novo vocabulário para que a mente das pessoas estejam adequadas ao sistema revolucionário de esquerda. Isso é, em poucas palavras, o significado de novilíngua. E vejam, como eu disse, segundo Umberto Eco, o fascismo também se utilizava desse expediente. O fascismo também buscava o novo homem, não como indivíduo, mas como coletivo, uma nova sociedade. Uma sociedade que pudesse vivenciar a utopia do Estado que seria um paraíso para todos, onde, de certa forma, não existiria ninguém excluído do processo proposto pelo sistema, mas todos estariam envolvidos para a criação desta nova humanidade. E Mussolini, com relação ao fascismo, ele criou uma república. A república se chamava República Social Italiana, porque, como era coletivista, ela tinha que olhar para o social acima do indivíduo. E essa república, ela foi criada com a ajuda de um outro partido, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o nazismo. Então, o fascismo é exatamente isto, com algumas variações. Mas o fascismo é o Estado que toma conta de tudo. O Estado que toma conta dos habitantes do país, onde esse Estado ele vai interferir em tudo que existe na vida dos cidadãos. Agora eu pergunto, isto se adequa ao que a esquerda usa como acusação contra a direita? Como eu disse, o fascismo ele era hostil ao liberalismo e hostil ao conservadorismo, que são aí as duas áreas, grosso modo, que representam a direita. Não, meus caros. O fascismo ele está muito mais próximo do socialismo, muito mais próximo do comunismo. Então, chamar as pessoas de direita de fascista é uma incongruência, é uma anomalia, é a utilização de uma linguagem que não faz o menor sentido. É simplesmente utilizar palavras que não estão ligadas ao referente, não estão ligadas à realidade. Bem, mas então por que a esquerda sempre insiste em chamar aqueles que se opõem a ela de fascista? Isso foi criado pela União Soviética. Na época, esta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas utilizaram esse expediente para taxar todo e qualquer pensamento contrário a ela de fascismo. Então, a palavra se tornou um xingamento. Então, você xinga a pessoa de fascista. E com isso você está dizendo que ela é tudo que não presta, quando, na verdade, tudo, ou quase tudo, pelo menos, porque sim, há diferenças com relação ao socialismo marxista, como, por exemplo, a questão do nacionalismo extremo. Mas, tirando poucas características, a grande maioria se assemelha àquilo que os socialistas marxistas defendem. Então, o que eles estão fazendo é acusando os outros daquilo que eles são. E aí se inclui esse movimento que agora está na moda,
o Antifa. Antifa é um movimento criado nos Estados Unidos na década de 1920, criado por marxista e que depois ganha muita força na Alemanha em 1930, quando o Partido Comunista Alemão, veja, repito, o Partido Comunista Alemão, utiliza esse slogan de antifascismo, cujos símbolos são duas bandeiras interpostas, ou sobrepostas, melhor dizendo, para lutar contra todos aqueles que se opunham às suas ideologias. Então é um chavão, é um xingamento que não faz o menor sentido. E eu quero repetir aqui, a esquerda, na verdade, ela xinga os outros daquilo que ela é. E eu quero dar aqui um último exemplo. O governo que nós temos no Brasil, o governo Bolsonaro, ele é duramente criticado, onde esse governo é chamado de nazista e de fascista. Bem, a pergunta que devemos fazer é: este governo possui as características que eu citei no início desse vídeo? É totalitário? Quer que o Estado cresça? É contra o indivíduo? É contra o liberalismo? É contra o conservadorismo? Busca um homem ou uma sociedade perfeita como uma utopia? De fato, quer criar uma república socialista ou uma república social? É algo que defende um partido único? Claro que não. Mas, como eu disse, a esquerda, influenciada pela ex-União Soviética, utiliza este chavão como um mero xingamento. Mas, na verdade, eles estão xingando os outros daquilo que eles efetivamente são. E eu concluo dizendo que o fascismo, ele não está na extrema direita. O fascismo, ele está na extrema esquerda. Aliás, eu tenho um vídeo sobre isso e eu vou deixar aqui o link deste vídeo na descrição. Se você quiser, pode dar uma olhada para conferir por que a esquerda faz esta manobra para empurrar o nazismo e o fascismo para a direita. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Por favor, não esqueça de, se você está aqui pela primeira vez, de se inscrever no canal, acione o sininho, comente, concordando ou discordando, não tem problema, dê um like ou dislike, não tem problema, e faça com que este canal ele venha ter certa relevância quanto ao seu conteúdo. E até a próxima.